seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Aqui nós vamos começar a entender o texto aonde eu li, aonde nós lemos, né? Nós vamos começar a entender o que Paulo realmente quer dizer nesse texto. Nós vamos começar a entender que realmente o que significa isto. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? Nós vamos começar a ter esse entendimento, né? Se nós prestar bem atenção no texto, a nossa mente vai se abrir para o texto e a luz da Bíblia vai fazer nós entender que templo é esse que se refere a isto. Então nós já sabemos que não é casa de oração que aqui o texto está se referindo, porque não tinha sentido, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, ou com eles. Então não faz sentido nenhum ser a casa de oração falando a respeito aqui do templo, porque a Bíblia ela não proíbe, nem é pecado nenhum, e Deus não proibiu também das pessoas se reunir. O salmista diz, qual bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então nós entendendo isto, jamais esse texto quer dizer isso, que não é para os irmãos mais ir para a casa de oração, ou para o templo, seja lá como queira entender, buscar a presença de Deus, orar a Deus, louvar, cultuar o nome do Senhor. Não, jamais Deus vai proibir isso. Jamais Deus está falando isso, né? Muito pelo contrário, Deus manda o povo cultuar, adorar o nome do Senhor juntos. Então, essa ideia das pessoas estar saindo, né, das igrejas, do templo, não, porque agora Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Essa pessoa está fazendo uma interpretação muito errada nesse texto. É exatamente isso que eu decidi gravar esse vídeo para mim esclarecer isso. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. Saindo de onde você está adorando ao Senhor, né? Está buscando a presença de Deus, é porque Deus não habita mais aqui nesse templo. Então eu vou adorar Deus na minha casa. É proibido? Não, você pode adorar Deus na sua casa, tranquilo. Mas essa hipótese de dizer que Deus não habita mais ali, naquela casa de oração, isso aí não existe, amados. Até mesmo porque não existe, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, certo? Então, aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o Senhor está lá. Então, essa ideia aí nós já conhecemos que não tem sentido nenhum esse texto se referindo nisto, certo? Vamos lá. Lá no Antigo Testamento, o que aconteceu lá? Lá em Êxodo, o capítulo 25, no versículo 8, né? Deus, agora nós vemos aqui Deus ordenando a Moisés ordenar os homens a fazer o quê? Um santuário. Depois da construção desse santuário, Deus ordenando Moisés fazer o quê? A arca, chamada Arca da Aliança. Ou seja, é um simbólico da presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus estava ali dentro daquela arca, né? Que simboliza a presença de Deus. E o santuário era onde a presença de Deus era colocada dentro do santuário, certo? Então, até aí, então, o santuário foi feito por mão de homens. A Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, foi feita também por mão de homens, certo? Agora, quando nós vamos lá para... deixa eu ver aqui. Se nós ir agora lá para Marcos, capítulo 15, e o versículo 37, 38, nessa região aí, nesse texto aí, onde fala que Jesus estava lá na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, Jesus lá deu o último suspiro. E a Bíblia vai dizer que houve trevas sobre a face da terra, e muitos sepulcros se abriram,
E o véu do templo se rasgou a dois, de alto a baixo. Exatamente é nessa hora que Deus está falando, que Jesus está falando, a partir daquele momento, que ele não habita mais em templo feito por mão de homem, ou seja, não habita mais naquela arca, que era a presença de Deus que era feito por mão de homem. Certo? Hoje em dia a pessoa poderia encontrar uma arca ou fazer uma arca e simbolizar, adorar aquela arca, dizendo que era Deus. Que não vai ser Deus. Deus não está mais ali naquela arca. Certo? Então nós entendendo isso aqui, desse texto, você lembra que eu fiz a divisão de templo com casa de oração? Agora eu vou falar aqui de templo e imagem. Isso mesmo. Templo e imagem. Você agora vai começar a entender de qual é o templo que Deus está falando. Que ele não habita em templo feito por mão de homem. Que seria templo esse? É casa de oração? Não. Agora você vai entender que templo realmente é esse que Deus está falando. Você nunca ouviu isso aqui em teologia, em alguma página de estudo, você nunca viu isso. Nem eu mesmo nunca tinha visto isso, mas a luz da Bíblia fez eu entender. Né? Pelo a sabedoria, que é o nosso professor, o Espírito Santo, né? Que nos dá o entendimento, que nos dá a capacidade de entender a palavra. Então, eu entendendo isto, agora eu vejo aqui no texto que Paulo aqui escreveu, né? Vamos ler mais uma vez. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e investimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja o quê? Semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Começa a pegar a visão aí. O que Paulo está realmente dizendo. Aqui Paulo está na cidade de Atenas. E lá, quem lê a Bíblia, sabe o tamanho da idolatria que existia naquela cidade. Né? Os altares que tinha ali naquela cidade, era tanta imagem de tantos deuses que eles diziam adorar, né? Que Paulo mesmo chega a falar que o espírito dele se comoveu vendo o tamanho da idolatria que havia ali naquela cidade. E Paulo avistou um altar que estava lá o nome escrito ao Deus estranho. E Paulo ali, pegando este nome ao Deus estranho, começou a pregar para aquele povo, dizendo: a este Deus estranho é que exatamente venho falar para vocês. Foi um texto onde nós lemos Paulo pregando. Aí você pode perguntar, rapaz, mas ali era só imagem. Quer dizer que Deus habita em imagem? Sim, Deus habita em imagem. Agora aqui que você vai pegar a visão. Agora aqui que você vai entender de uma vez por todas. Deus habita em imagem. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 26, olha só o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: e façamos o homem à nossa imagem. Você entendeu?
Façamos o homem à nossa imagem, somente a partir do versículo. Aí você pode dizer, rapaz, está falando de imagem. Agora nós vamos ter o entendimento e voltar lá para o início do texto que nós lemos, Paulo falando, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então nós vamos entender que Paulo estava falando exatamente das imagens lá do Salmo 115. Então, eu tendo este entendimento, eu posso agora ir mais além. Eu posso até dizer que é impossível Deus habitar em templo feito por mão de homens. Sabe por quê? Eu falo que é impossível Deus habitar em templo feito por mão de homens. Aí só um pontinho aqui. Esse negócio que eu estou falando aqui, que é impossível Deus habitar em templo feito por mão de homem, aí muitos podem querer falar assim, por isso que eu vou logo dizer, mas se está escrito, para Deus nada é impossível. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando a palavra se refere que nada é impossível, que é impossível Deus fazer, é tipo assim, vou dar um exemplo aqui. É impossível que Deus minta. É impossível. Então, quando eu falar impossível para Deus, não está desclassificando a Deus nem deixando Deus lá embaixo. Muito pelo contrário. Está exaltando o nome do Senhor. É impossível que Deus erra. É impossível que Deus falha. É impossível que Deus minta. Então eu posso dizer também aqui que é impossível Deus habitar em templo feito por mão de homem. Mas por quê? Porque eu desconheço, tanto nos céus como na terra, debaixo da terra, no mar, na profundeza do mar, o nome dado, a qual, além de Deus, foi criado o homem. Me fala aí, quem foi que criou o homem? Quem foi que criou o homem? A sua imagem. O homem é a imagem de Deus. Por isso que esse texto está dizendo que Deus não habita em templo e imagem feito por mão de homens. Que não existe, mano. Homens tem robô feito por mão de Deus, tem imagem de escultura feita por mão do homem, né? Robôs que o homem inventa, que o homem cria, né? Tantas de imagens. Isso como Paulo disse, obras, né? Esculpida pelo homem, de ouro, de prata, né? Artifício de imaginação do homem. Por isso que Paulo, logo no início, disse assim, que Deus não habita nesses templos. Deus não habita nessa imagem. Essa imagem é morta. É como diz o Salmo 115. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. É morto. E se torna semelhantemente àqueles que o adoram. Aqui eu comparo com um caixão. Quem foi que criou o caixão? Quem foi que fez o caixão? O homem. O que é que tem dentro do caixão? Serve para que o caixão? Para carregar o morto, carregar um defunto. Se tu deixar um caixão bem aqui, colocar um defunto dentro, você acaba aqui, que ele não se mova lá nenhum se ninguém levar ele. Certo? Por isso que agora a Bíblia vai nos dizer: não sabeis vós que são templo do Senhor? Olha só. Entendeu? Agora nós somos templo do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, e verso 16 e 17, não me foge da mente. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aqui, ó. Amados, aqui está o mistério do texto, está o mistério da palavra. Eu não vou alongar muito esse vídeo porque vai ficar muito comprido. Depois eu vou gravar mais vídeo trazendo mais conteúdo sobre isso. Então, quando esse texto se refere templo, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, Deus não está se referindo de casa de oração, mas
Deus não está dizendo aqui, não, não vai mais adorar, não vai mais buscar Deus, se unir com os irmãos para cultuar o nome do Senhor. Deus não está dizendo isso, não. Quando Deus fala tempo, que ele não habita em tempo feito por mão de homens, é exatamente Deus está falando de artifício, de imagens, de esculturas, imagem do ouro, da prata, do gesso, que ali está uma imagem morta. É como se Deus fizesse uma pergunta para o homem assim, rapaz, quem fez essa imagem aí? O homem vai dizer, fui eu, Senhor. Quem é que habita dentro dessa imagem aí? O homem vai dizer, ninguém, Senhor. Aí Deus diz, pois eu também não habito em templo feito por mão de homem. Ou, eu não habito em imagem feita por mão de homem. Porque a imagem, o templo que Deus habita é o homem. Porque foi Deus que criou o homem com as suas próprias mãos. Todas as coisas nós podemos ver na Bíblia que Deus foi dizendo, haja céu, haja lua, haja estrela, haja planta, haja animais. Tudo foi existindo pelo poder da palavra. Mas quando chegou a vez do homem, Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Deus o fez, o homem com as suas próprias mãos, a sua imagem, para que com o propósito de Deus habitar no templo que ele fez com as suas próprias mãos e não em templo feito por mão de homens. Deus não está mais na Arca da Aliança, foi feito por mão de homens, não. Deus não está mais lá, não. Certo? Deus está dentro do homem, que é a sua imagem. O homem é vivo. O homem se comove. O homem é um transporte a serviço de Deus. É casa viva. É templo vivo. Então entenda em que esse texto, pastor, está falando. Esse texto está falando de imagem feita por mão de homem, que Deus não habita naquele templo. Você entendeu? Se você não entendeu, pega essas referências bíblicas. Tem muitas outras referências bíblicas aqui. Só que eu não vou dizer aqui todas porque vai ser muito demorado. Então, algumas referências bíblicas tem em Hebreus capítulo 3, versículo 46, em Gálatas 2, 20, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, 2 Coríntios capítulo 6, 16, João 14 e 23, que eu vou até falar esse versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17, Atos dos Apóstolos nós lemos, 17, 24 e 29, João 14, 23, Êxodo 25 e outro a falar sobre o santuário, sobre a arca do Senhor. Então, é isso aí, meus amados. Esses textos bíblicos você pode pesquisar, você pode estudar, você pode, que a sua mente vai abrir e você vai chegar a uma conclusão de dizer assim, realmente é isto que quer falar esse texto, tá? Eu espero ter ajudado a vocês aí com esses textos, né? Ler aqui o último texto, mas alguém pergunta, irmão, mas quer dizer que Deus habita em todos os homens, Deus mora dentro de todos os homens, quer dizer que Deus vai fazer morada de todos os homens? Agora nós vamos entender o que Jesus fala, né? Vamos entender aqui que Jesus fala, lá no livro de João, capítulo 14, e o verso 23, né? Vamos saber aí o que é que Jesus fala a respeito disso. João capítulo 14, 23. Vamos ver aqui, 14 e 23. Jesus disse assim, ó. Jesus respondendo, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Presta atenção que Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E veremos para ele, e faremos nele morada. Então, bem aqui, irmãos, é a resposta, né? Da pergunta, se alguém fazer assim, quer dizer que Deus está habitando dentro de todos os homens, Deus mora, não precisa estar santificado para Deus. Claro, olha aqui que Jesus está dizendo, se alguém me ama e guarda as minhas palavras, o meu Pai também o amará. E viemos e fazemos nele morada. Entendeu? Então é isso aí, meus amados, que eu queria ver. Eu vou gravar outros vídeos falando a respeito dos falsos pastores, que eu vejo aí os falsos pastores, e eu vejo muito ateus aí falando, gravar vídeo falando desses falsos pastores. Depois eu vou trazer um vídeo falando exatamente desses ateus, desses falsos pastores, só antecipando logo que estão tudo aliados, são tudo do mesmo time. Depois em outro vídeo eu vou gravar e eu vou explicar o porquê que eles estão aliados, né, que eles estão tudo do mesmo time, mas parece ser que não, né? Parece ser que não. Eu vou dizer qual é o objetivo
que eles estão fazendo isso, qual é o foco deles, é a razão. Vou gravar outro vídeo e vou trazer esse assunto aqui para vocês. Então, o demais, para o vídeo não se alongar muito, um abraço aí, muito obrigado você aí que vai assistir esse vídeo. E compartilha esse vídeo, compartilha, né? Quanto mais pessoas verem esses vídeos a respeito dessa dúvida, desse assunto, desse texto, muitas pessoas vão saber, a partir de assistir esse vídeo, que realmente esse texto quer dizer a respeito que Deus não habita em tempo feito por mãos de homens, tá? Isso aqui foi só um resumo. Tem muitas coisas que a pessoa, se fosse falar aqui, não terminasse esse vídeo hoje, não. Então, foi bastante resumido. Então, quem captou logo a mensagem, quem conseguiu logo entender de uma vez, beleza, está com a mente aberta. Quem não conseguiu entender ainda, vai ler a Bíblia, essas referências aí, você vai ter um senso e vai entender. Deus vai fazer você entender que esse é o verdadeiro sentido desse texto. Então, muito obrigado e um abraço aí para todos aí. Tamo junto!